Boa noite, meus amados. Olha eu aqui de volta. Eu voltei para ficar, porque aqui é nosso lugar, nessa sala espiritual, que a igreja de Cristo, ela não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Então estamos nós de volta aqui, mais uma vez, né? Acabou minhas férias, e então eu estou de volta aqui para trazer alimentação para todos que têm compartilhado conosco essa pregação, né? Você daí do seu sofá, eu aqui da minha sala, você é um ponto, eu sou outro ponto, e assim vai se formando a igreja de Cristo, que ela é espiritual. Onde estiver uma ou mais pessoas reunidas nesta palavra, é a igreja de Cristo, né? E nós estamos congregados em Cristo, não é num local chamado igreja. Então, meus amados, vamos para mais uma noite de aprendizados. Eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia. E vou pedir também para você se inscrever lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que assim esse canal venha crescer e outras pessoas venham ter essa oportunidade de conhecer uma palavra fiel e verdadeira. Uma palavra sem negociação, sem braganha. Amém, meus amados? Então, vamos para a nossa homilia. O tema da nossa homilia, você que está me assistindo pelo Facebook, você talvez já está vendo, né? O tema da nossa homilia é Igreja Evangélica, um negócio lucrativo, em nome de Jesus. Vou repetir. Igreja Evangélica, um negócio lucrativo, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então, vamos partir para esse entendimento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17. O versículo 17 diz assim: Paulo pregando aos coríntios, e eu aqui pregando aos nossos amados aqui no Brasil, e por que não em todo o mundo, né? Porque eu tenho muita gente nessa página do Facebook de muitas nações. Então, disse Paulo, e eu digo a vocês através do que está escrito: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Veja, meus amados, que no tempo de Paulo já havia gente mercadejando a palavra de Deus, negociando a palavra de Deus. Vamos terminar o versículo. Mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, né? Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então você vê, meus amados, que situação se encontra a igreja de Cristo, né? Essa mercantilagem dentro das chamadas igrejas, essas negociatas, vendendo-se livro, vendendo CD, vendendo caneta, vendendo vassoura, vendendo tijolo da casa própria, vendendo fita, vendendo caroço de feijão. E assim a mercantilagem dentro das igrejas é enorme. E o Evangelho de Cristo, ele chegou, né?
aconteceu? O que aconteceu com o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo ele chegou na Grécia. Chegou na Grécia e virou uma filosofia. E Paulo combateu. O Evangelho de Cristo, ele chegou em Roma e lá virou uma instituição financeira. E Paulo combateu. E o Evangelho de Cristo, ele chegou no Brasil, virou empresa, pequenas empresas e grandes negócios. Virou no Brasil um comércio lucrativo que virou o Evangelho de Cristo dentro dessas igrejas. Então, meus amados, no tempo de Paulo, tinha Paulo para combater essas negociatas que se faz dentro das igrejas. E hoje, Cristo conta conosco, com essas pessoas que não têm vergonha de pregar o Evangelho limpo e sem braganha. Cristo conta com essas pessoas que não têm medo de dar a cara a tapa e pregar um Evangelho limpo e sem barganha. É assim que nós temos se reunido, nós da graça, tem se levantado, não muitos pregadores, para pregar um Evangelho limpo e sem braganha. Sejam todos bem-vindos, Tiago, Silvio, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo. Aonde nós estiver reunido nesta palavra, nós estamos em comunhão com Cristo. A comunhão da Igreja de Cristo não é um pedaço de pão e um copo de quiçu. É a presença dele em nós. Amém, meus amados? Então, está na hora de nós, da graça, você que já entendeu o que é graça, está na hora de você se levantar também e desmascarar esses negociantes que ficam dentro dessas igrejas, mercadejando a palavra de Deus, vendendo de tudo, parece um shopping center. A igreja, essas igrejas aí parecem mais um shopping center, que tem de tudo para se comprar. Amém, meus amados? Para se comprar e para se vender. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, um pouquinho mais atrás. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 29 e 30. É, 29 e 30. Versículo 29. Eu sei, Paulo pregando agora em Atenas, né, lá em Atos dos Apóstolos. E Paulo advertindo, meus amados, é incrível, eu acho isso incrível. Há 2000 anos atrás, Paulo já advertindo o que ia acontecer com a Igreja de Cristo. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Meus amados, uma pessoa que não tem dó de um idoso que ganha R$ 1.420, que muitos deles, esse dinheiro ainda se paga aluguel, e esses lobos vorazes não tem dó desses coitados, arranca tudo o que eles
puderem arrancar, eles arrancam. Meus amados, se fosse pelo menos eles arrancassem esse dinheiro desses coitados aposentados para ajudar outras pessoas necessitadas, eu ainda podia dar um parabéns para eles. Mas não, esses cara de pau, eles pegam o dinheiro desses coitados e vão comprar fazenda, vão comprar carro importados, vão comprar televisão, vão comprar hospital, vão comprar avião. E o próprio Jesus, de quem eles diz que segue a ele, avisou, alertou: vocês não terão 2 cintas, vocês não terão alforje, vocês não terão. E esses cães aí, com esses comerciantes aí, enriquecendo com o dinheiro dos coitados. Mas pelo outro lado, é preciso que nós vemos os 2 lados da moeda. Nós temos que ver a cara e a coroa. Nós temos que analisar a moeda, ver a cara e a coroa. Você tem que ver o valor e ver quem é que está atrás desse valor. Eu não culpo totalmente, 100%, esses canalha que têm negociado o Evangelho de Cristo. Eu não culpo só eles. É pesado eu falar isso para vocês, meus amados. Mas o maior culpado desses canalha roubar a igreja, enriquecer do dinheiro da igreja, são quem frequenta esses locais. Porque se não houvesse frequentador para levar dinheiro para eles, não tinha a primeira porta aberta. Não tinha. Se um dia aparecer um presidente que proíba cobrar dízimo dentro dessas igrejas, vão fechar tudo. Porque eles não estão lá para trabalhar de graça. Jesus disse: eu te dou de graça e vocês deles de graça. De graça te dou e de graça vocês vão dar. Mas eles não estão dessa maneira. Então, meus amados, infelizmente, o maior culpado dessas vendelagens dentro das igrejas, chamada evangélica, é os próprios frequentadores. Que eles põem caneta lá e eles compram. Põe tijolo da casa própria e eles compram. Põe copo d'água e eles compram. Então, meus amados, o maior culpado disso aí não é bem só os que pregam, os que abrem uma chamada igreja, é os frequentadores que sustentam. Por que que existe traficante? O traficante, meu amado, ele não consome droga. O traficante mesmo que é traficante, ele não consome droga, ele vende droga. E por que que ele vende droga? Porque tem quem compre. E é do mesmo jeito que acontece dentro dessas chamadas igrejas. Eles vendem essa caneta, tijolo da casa própria, óleo ungido, copo d'água, bandeira de Israel. Eles vão vendendo de tudo. Por quê? Porque tem quem compre. Graças a Deus que um dia o Espírito Santo me abriu os olhos. E quando o Espírito Santo abriu os meus olhos, eu não fui atrás do pastor pedir opinião para ele. Eu não fui perguntar para o meu vizinho que era evangélico pedir opinião para ele. Eu apenas segui em frente.
eu assumi a responsabilidade e disse: chega, não vou permitir mais que eu seja enganado. E assim, a cada dia que se passa, os meus olhos serão iluminados, eu consigo ver o quanto que tem de gente roubando a igreja de Cristo, que são vidas, em nome de Jesus. Mas por que eles roubam a igreja em nome de Jesus? Esse nome não tem mais poder, meus amados. Eu sei que é pesado, você que está ouvindo isso aqui, o que eu estou falando, e você acha pesado eu dizendo que Jesus não tem mais poder. Inclusive o véu caiu agora. Eu quero fazer um alerta aqui, né? Porque esses cães aí, eles já estão pegando uma carona nessa catástrofe que houve lá em Los Angeles, né? Que queimou, muita gente perdeu suas mansões. Tá? Então, o que é que eles estão falando agora? Os lobos, né? O que é que eles estão falando? Não, que aquilo aconteceu porque alguém falou mal de Jesus. E por que não acontece comigo? Há 4 anos, há mais de 4 anos que eu vivo aqui falando isso. Jesus não tem mais poder. Jesus não é mais nada. E por que não acontece comigo? Jesus não é mais nada. Ele foi, um dia ele foi. Mas hoje ele não é mais nada. Não é mais nada. Aí você pode até estar me perguntando, você pode afirmar isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 24 ao 28. Ele entregando o reino ao Pai de volta e ficando subjugado ao Pai, igualzinho nós. Então, se eu não tiver poder, Jesus também não tem. Porque no mesmo patamar que ele está, nós estamos também. Agora, no tempo de Paulo aqui, não. No tempo de Paulo aqui, ele tinha todo o poder. Mas esse poder foi devolvido. Eu não sei, os pastores não leem isso aqui. Aliás, eles não vão ler mesmo nunca. Que se eles lerem isso aqui para a igreja, vão libertar a igreja. E a igreja vai parar de fazer tudo o que eles fizeram em nome de Jesus. Em nome de uma coisa que não pode mais, não tem poder mais. Aí aconteceu isso lá em Los Angeles. Aí estão falando, porque não sei quem foi das contas lá, que blasfemou com Jesus, não sei o quê. E por que não acontece comigo? 4 anos. Há mais de 4 anos, já passou de 4 anos que eu prego esse evangelho. Ao contrário, não sei se você ouviu o meu último vídeo que eu deixei aí, tanto no Facebook, tanto no YouTube, eu contando um testemunho, que eu esqueci meu celular na minha moto por mais de 1 hora, no centro da cidade aqui que eu moro, numa véspera de Natal que estava assim de gente, estava que nem formiga, o centro da cidade. E quando eu cheguei lá, estava meu celular guardado, como se tivesse uma pessoa vigiando ele. Você vê? Bem, vamos continuar a nossa leitura aqui. Nós lemos o versículo 29, né? Em lobo penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho há 2000 anos atrás. 30. E que dentre vós, Paulo não está falando comigo, Paulo não está falando com você. Paulo está falando com aquelas pessoas que estavam reunidas ali, aquelas pessoas que costumavam se reunir com eles. Então Paulo está dizendo, olha, do meio de vocês mesmos, vocês que estão aqui do nosso meio, vai surgir esses lobos vorazes, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, né? Para arrastar
Os discípulos atrás de quem? Atrás de Jesus ou atrás do canalha? Atrás do canalha. Você vê que vai Valdomiro, aonde ele vai, ó, arrastando multidão atrás dele. Aquele povo não estão indo ali atrás de Jesus, atrás de Yahshua. Aquele povo estão indo ali atrás dele, como está escrito aqui. É incrível como a igreja não lê isso. Para arrastar os discípulos atrás de quem? Atrás deles. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 21. Versículo 12 e 13. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam dentro do templo, dentro do local mais precioso que existia no tempo deles. E aqui o povo vendendo já lá, há 2000 anos atrás. Então você não dá para mais dizer, e o povo vendendo tijolo na casa própria, dentro da igreja, não dá mais para falar isso, porque nós já estamos trazendo um exemplo desde 2000 anos atrás. Esses canalhas estão seguindo direitinho o que os outros canalhas lá no templo de Jesus faziam. Amém, meus amados? No templo expulsou todos que ali vendiam e o que? E compravam. Então, se tem os que vendem, tem os que compram. Se não tivesse os que compram, não tinha quem vendesse. Ou eu estou errado? E os que compram também derrubou as mesas dos cambistas. Dentro do templo mais precioso, mais sagrado daquela época. Os cambistas e as cadeiras dos que vendia pombas. 13. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então naquele tempo lá, o templo, naquele templo, era a casa de oração. Mas hoje não. O povo não acompanharam o desenvolvimento da igreja de Cristo. Hoje você não precisa sair da sua casa para você orar. Você quer orar? Não é proibido orar. Mas não precisa sair da sua casa para você orar. Ore onde você estiver, até mesmo no teu trabalho você pode orar. Que orar não é gritar, que nem se faz dentro dessas igrejas. Orar é você emendar o seu pensamento com os pensamentos de Deus. Isso se chama oração. Chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Em outras Bíblias, em outras traduções, pode estar escrito transformais em covil de ladrões. É o que nós vemos hoje. Por isso que hoje, quando eu vejo um noticiário que o pastor roubou, o pastor desviou, o pastor se prostituiu, eu não falo, uau. Não, é coisa normal. Que não são de Deus. Naquele tempo eles não eram de Deus, aqui também não são. Nos nossos dias de hoje também não são. Não é? Porém, se transformares em covil de salteadores. Em Gálatas,
Tem umas 3 passagenzinhas. Eu acho que não vai demorar muito não. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20 e 21. Versículo 21. Logo, já não sou eu quem vive. Paulo, eu vou começar o 19, que parece o versículo está puxando, quer puxar o versículo lá atrás. Versículo 19. Porque eu, Paulo, né? Porque eu, mediante a própria lei, mediante a própria lei de Moisés, aqui não está falando a lei do STF, não, era a lei de Moisés. Mediante a própria lei, morri. Você está me entendendo? Mediante a própria lei, morri. Se eu estou morto para a lei, se eu vivo a graça, eu estou morto para a lei. Morto pode fazer o quê? Nada. Morto pode dar dízimo? Não, ele está morto. Morto pode tomar banho de piscina? Não, ele está morto. Morto pode ir para uma vigília? Não, ele está morto. É o que Paulo está dizendo aqui. Para a própria lei ele morreu. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, para Paulo viver para Deus, ele teve que renunciar à lei de tudo que se fazia na lei de Moisés. Porque se ele estava morto para a lei, ele renunciou tudo que se praticava na lei de Moisés. Agora, se você vai num local desse aí chamado igreja, seja ela qual for, chega lá, estão servindo pão e suco da lei, porque pão e suco era da Páscoa. Jesus nunca instituiu ceia, nunca. Ele celebrou Páscoa. Então, você entra numa igreja e está lá, que suco e pão da lei. Então, eles não estão vivendo. Você vê logo, quando você fala isso para um crente ignorante, ele quer dizer que você está julgando eles. Mas não é nós que estamos julgando ninguém. A palavra está dizendo aqui, está mostrando, que se você estiver praticando lei de Moisés, você não está vivendo para Deus. O Limo 19, né? Não estou crucificado, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Então ele morreu. Ou seja, nós morremos. 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu agora tenho, e Paulo faz questão de frisar aqui, ó, esse viver que eu tenho na carne, não é no espírito, é na carne. A carne que praticava a lei de Moisés, porque para praticar todos os mandamentos e obrigações da lei de Moisés, precisava da carne. Hoje não. Hoje nós não precisamos da carne para servir a Deus. Porque a carne, que nem você está vendo, está lendo comigo aqui, a carne para Deus está morta. Pela fé no Filho de Deus. Paulo, preste atenção, meus amados, para que você aprenda o que foi dito, o que Paulo está dizendo aos Gálatas aqui há 2000 anos atrás, e o que reflete em nós hoje, nos dias de hoje. Paulo está falando para os Gálatas há 2000 anos atrás, quando Jesus, que estava com todo o poder,
que subiu aos céus e disse que voltaria, não tinha voltado ainda. Então ele estava esperando. E Paulo está aqui, dizendo: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quem era o Filho de Deus? Jesus de Nazaré. Ele estava com todo poder, era ele que estava fazendo a paz lá em Israel entre o povo judeu e o povo gentil. E ele falou, Jesus falou que tinha que seguir ele para alcançar a volta dele. Então ele está dizendo: eu vivo o Filho de Deus. Hoje não. Hoje nós não vamos viver o Filho de Deus. Nós vamos viver Deus mesmo dentro de nós. Cristo é Deus dentro de nós. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí o crente ignorante que não sabe ler, o pastor, inclusive o pastor, diz que Cristo morreu por ele. Mas aqui, quem é esse mim aqui? É Paulo, um judeu. Porque Cristo veio para os judeus, não veio para os gentios. Jesus veio para os judeus, e Yahshua veio para os judeus. E Yahshua veio salvar os judeus. Não veio salvar os gentios. Então, Paulo está certo quando ele diz que ele me entregou, se entregou por mim. Não, Paulo está certo. Mas se eu falar que Jesus se entregou por mim, eu estou errado. Que ele não se entregou por mim. Ele se entregou pelo povo dele. Que eles não reconheceram isso. 21. Não anula a graça de Deus. Não anula. Então, se eu praticar qualquer obras da lei, seja ele qual for, jejum, dízimo, qualquer obra que tinha na lei de Moisés, se eu praticar ela hoje, eu anulo. Não é que eu anulo exatamente, né? Tudo isso nós temos que entender. Não é que um homem possa anular a graça de Cristo. O homem, ele anula o efeito da graça de Cristo na sua pessoa. Uma vez que ele fica praticando lei e não crê no que Jesus fez na cruz, por que Jesus foi na cruz. Então os evangélicos ignorantes, incluindo os pastores, eles não creem o porquê que Jesus foi na cruz. Eles não creem, porque ele não foi na cruz para os judeus e vai voltar para nós. Não, ele foi na cruz pelos judeus, mas de uma vez por todas. E Paulo, quando começou a pregar isso para os gentios, que Jesus se crucificou, foi crucificado pelos judeus, e aquela crucificação, aquele sangue derramado, atingiu eles, que foi de uma vez por todas, os gentios se converteram. Amém, meus amados? Anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, para quem cumpre, pratica qualquer mandamento de Moisés, qualquer obras da lei de Moisés, está afirmando que Jesus morreu em vão. Para a vida dele, não serviu para nada. É isso que você quer para a sua vida? Se você quer isso para a sua vida, se você acha que Jesus não serviu nada para a sua vida, no paralelo, né, que Jesus veio para os judeus, mas foi um paralelo que como é que chama? Nós chamamos de e agora esqueci a palavra que se dá isso aqui. Foi tipo um paralelo, né, que estou dizendo, mas a palavra não é bem um paralelo. Então, se você não reconhece que Jesus, tudo aquilo que ele fez foi de uma vez por todas, e que nos alcançou, esse de uma vez por todas,
Então continue pregando, continue praticando a obra de Moisés. Jejum, batismo, Santa Ceia, que é Páscoa, não é Santa Ceia, é Páscoa. Continue praticando, fazendo jejum, buscando Deus no monte. Continue fazendo isso, indo atrás do homem, ficando na mão de homens por aí, ouvindo. Ele tem que falar para você o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, aonde você tem que ir. Se você quer fazer isso, é a sua decisão. Mas que você está anulando a graça de Cristo na sua vida, isso você está. Amém, meus amados? Estamos no livro de Gálatas, temos mais duas passagens. Mas volta lá em Mateus. Nós estávamos em Mateus 21, volta em Mateus 7. Mateus 7, do versículo 5, do 5 ao 8. Versículo 5, eu vou ler o 4 porque o versículo está puxando o 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixar-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem a árvore no teu, né? Gente que quer tirar o argueiro do olho de um, mas ele tem uma árvore dentro do olho dele que não chega, porque uma pessoa que não conhece, não chegou a entender que a graça de Cristo ela não se mistura com a lei de Moisés, não pode haver mistura. Ela tem uma árvore dentro do olho dela, tem que ser cortada com machado. Cadê? No versículo 5, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. 6. Não deis aos cães, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem, né? Voltando-vos dilacerem. A pessoa que tem a pérola de Cristo, que é o seu Evangelho, na sua mente, e deixa entrar a lei de Moisés para deslacerar, você fica sem condições de entender nada. Meus amados, tem gente aí juiz que estudou, mas bate no peito e diz: eu não tinha nada, hoje eu tenho isso, tenho aquilo outro, eu sou a universal. Juiz. Até o último, né? Versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, né? Quando você pede as coisas certas, sem ganância, sem interesse, né? O que você tem que pedir para Deus é o que está no Evangelho, e no Evangelho não tem esse negócio de me dar uma casa, me dar um apartamento, me dar um carro novo. No Evangelho não tem isso. E dá-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. 8. Pois tudo que pedes, recebes. Então você vê que esse versículo aqui, ele não está engranjeado em bens materiais. Porque se tivesse, tudo que nós precisamos, por exemplo, meu carrinho é um carrinho de pobre, né? Eu ia pedir o que logo a ele? Uma Ferrari, que está escrito que tudo que se pedir vos darei. Mas nós
tem que olhar com olhos espirituais e não com os olhos humanos, olhos físicos. Pois tudo que pedes, recebeis. E o que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Deixa eu ver se eu vejo, não está no 9, não está na minha lista. Eu vou ler o 9. Você pode ler na sua casa, eu só quero terminar esse vídeo hoje um pouco mais cedo. Para não encerrar hoje, volta abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Nós lemos o capítulo 20. Vamos ler no capítulo 19. Atos dos Apóstolos, 19. Versículo 19, capítulo 19, versículo 23 ao 27. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, porque era assim que eles conheciam e acham a Jesus, né? Acerca do caminho. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata, né, nichos de Diana, a deusa da Grécia, fazia nicho de Diana, e que dava muito lucro. É o que nós vemos hoje aí. O povo fazendo de copo d'água o Deus e vendendo os frequentadores. E os frequentadores compram. Pega uma garrafinha de água, você passa pela uma pessoa aí, uma garrafinha de água. Você fala, tá quente o dia hoje, né? O que é que eles vão falar? Não, mas isso aqui não é água de beber, não. Aqui tem um, como é que eles falam? Aqui tem um, esqueci como é que eles falam. Eles falam que tem um negócio dentro da água. Tem H2O. E eles vão comprando. E eu quero morrer quando eu lembro que um dia eu fiz isso. Nós estávamos no 23, né? Porque nesse tempo houve grande alvoroço na seca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de galinha, de Diana, né? Imagem pequena, nicho quer dizer uma imagem pequena, nicho de Diana, a deusa da Grécia, e que dava muito lucro aos seus artifícios. Dava muito lucro. 25. Convocando juntamente com outros da mesma profissão. Outros pastores, por exemplo, eu vou só dar um exemplo: pastores da Universal, pastores da Assembleia, pastores da Deus Amor, e assim em diante, né? Outros da mesma profissão, porque todos viviam do lucro, e eles não vão querer perder esse lucro. Da mesma profissão, disseram-lhe: Senhores, sabeis que desde o ofício vem a nossa prosperidade, deste ofício, né? Senhores, sabeis que deste ofício de fazer imagem da Diana, da deusa Diana, vem a nossa prosperidade. É por isso que os cães não deixam de vender a palavra de Deus dentro das chamadas igrejas. Vem a nossa prosperidade. 26. Estais vendo e ouvindo o que não só em Efésio, né, onde Paulo pregava, não só em Efésio, mas em quase toda a Ásia, por onde Paulo pregava. Era a região que Paulo pregava, o Evangelho. Mas por toda a Ásia, este Paulo tem persuadido
e descaminhado. Não é isso que se fala hoje por aí? Que esses pregadores do YouTube, esses pregadores da internet, têm descaminhado a igreja, têm desviado a igreja. Por quê? Por que eles estão dizendo isso? Porque eles estão vendo o lucro deles se acabando, a profissão dele caindo por terra, porque essa profissão de pastor ela não existe. Não existe a profissão de pastor. A igreja de Cristo só tem um pastor, porque é uma igreja só. E só tem um pastor que é ele, não é homem. Persuadido e descaminhado, muita gente, segundo diz a estatística, né, que em média 20 milhões de evangélicos já saiu das igrejas, porque o evangelho está abrindo os olhos dessas pessoas. Muita gente tem afirmado não ser Deus, não ser Deus. Os que são feitos por mãos humanas. E eu vou pegar um gancho nisso aqui e digo, não é igreja aquilo que é feito por mão humana. Não é igreja. 27, vamos ler até o 27. 27. Não somente há perigo da nossa profissão, os pastores estão se cagando de medo aí, da profissão dele acabar de uma vez, porque eles vão viver do quê? E eles não sabem fazer nada da vida. Da nossa profissão cair em descrédito, como também o que o próprio templo da grande deusa, a Diana, né? Da grande deusa Diana, tem estimado. Tem estimado em nada, a si mesmo destruída. Com a pregação de Paulo, os templos da deusa Diana estavam sendo fechados, né? Destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Quem é a deusa do mundo hoje? As igrejas evangélicas. Do mundo adora. Eu disse que ele até no 27. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de aprendizado aqui no 28. Não, isso aí você pode ler em casa. Então, meus amados, é isso que eu queria que você aprendesse. Que o Evangelho de Cristo, ele não pode ser negociado. O Evangelho de Cristo, ele não deixa lucro. E esses homens que tem por aí, não importa o nome da placa, se falar que é igreja, se falar que é pastor, é mentirosos e querem somente o dinheiro da igreja, viverem da lã da igreja. Caia fora. Caia fora. Mesmo você ter, mas o pastor orou, choveu ouro. Caia fora. Não caia nesse engano. Amém, meus amados? Então, seja abençoado pelo poder desse evangelho. Esse evangelho me dá poder de eu dizer hoje que Jesus não é mais nada. Ele foi um dia. Ele foi o Filho de Deus. Ele estava com todo o poder de Deus. Mas tinha um tempo de vencimento que a igreja eternizou. A igreja eternizou e está aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas o tempo de Jesus venceu. Se venceu, ele não é mais nada, como está escrito, ele está subjugado, igual nós. Amém, meus amados? Então, paz eterna e até domingo, a partir das 19 horas da noite. Amém? Com mais lição que vem trazer aprendizado para todos nós. Não é só para vocês. Eu sou o primeiro a aprender com isso, amém? E até lá, sejam todos abençoados pelo Cristo ressuscitado.